que Jesus nos ajude para que a gente possa aproveitar esse momento de estudo. Deixa eu pegar aqui meu controle remoto. Esse momento de estudo, pensando, falando e meditando sobre coisas que nos auxiliam na nossa evolução. Pois bem, amai os vossos inimigos. Eita, mensagenzinha difícil que Jesus deixou para a gente, né? Amar os inimigos é aqueles pedidos que a gente diz, dá para ser uma coisinha um pouquinho diferente, né? Dá para, né? Deixa eu dar uma voltinha para voltar daqui a pouco, ver se eu resolvo isso. Porque é difícil, né? Amar os inimigos é bem difícil. E, no entanto, é parte do Sermão do Monte. É parte da filosofia central de Jesus que ele resumiu para a gente no Sermão do Monte. Jesus, todos aqui são espíritas, né? Ou tem alguém que está vindo para conhecer pela primeira vez? Sim? Não? Então todo mundo é espírita. Jesus para os espíritas tem uma conotação toda diferente do que tem para as outras religiões, né? Você chega para alguém que é católico, Jesus é o Filho unigênito de Deus, coisa bonita, né? Mas Filho de Deus eu também sou, e já que Deus não tem mulher ou marido, eu sou unigênito também, né? Então, empatou, eu e Jesus estamos ali, Jesus é nosso irmão, a gente vive dizendo para as criancinhas da evangelização, Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão, não é assim que a gente ensina para as criancinhas? Que é isso? Jesus é nosso irmão, é uma criatura de Deus como nós. Mas qual é a grande diferença que Jesus tem para nós? Para nós que somos espíritas, Jesus é um espírito puro. O que é ser um espírito puro? Não, é que ele já tirou todas as imperfeições dele. Qual imperfeição? Nós somos imperfeitos? Nós somos ainda incompletos, somos espíritos evoluindo, não é isso? A gente tem um monte de dificuldades porque ainda não consegue lidar com elas. Jesus, e por não conseguir lidar com elas, a gente precisa de um empurrãozinho, sabe? O empurrãozinho qual é? O corpo. Olha que grande vantagem que o corpo dá, né? Assim, dá para notar já pelo perfil que eu sou preguiçoso, né? Eu não sou muito chegado a uma atividade física. Pois bem, já quando você bota um corpo, eu tenho que me virar para arrumar alimento pelo menos 3 vezes por dia. Proteção, porque se eu ficar ao relento, eu vou morrer, vou ter uma hipotermia, também não vou ficar bem. Tem que cuidar do corpo, porque senão ele adoece. Então eu arrumo um corpo que me empurra no sentido evolutivo. Inicialmente no tocante ao desenvolvimento da inteligência, porque os animais exercitam a inteligência a partir da necessidade que o corpo os submete. Tanto é que o animal, quando desencarna, quando não tem consciência, ele desencarna e imediatamente ele segue o processo de reencarnação. É isso que Kardec ouve dos espíritos, né? Então a gente que espera desencarnar e encontrar o nosso cachorrinho lá quando desencarnar, sabe? Aquele que a gente tinha quando criança, vai encontrar, mas é uma forma pensamento, você que vai criar ele, tá? Porque aquele princípio inteligente já tocou a vida para frente. Já deve ter encarnado mais umas 3 vezes até eu chegar a desencarnar. A cachorrinha que eu tive quando criança deve ter encarnado umas 3, 4, 5 vezes, já tocou a vida para frente, evoluindo, porque ninguém pode ficar parada. Ela não ia ficar no plano espiritual parada, esperando. Ela foi evoluir. Jesus é um espírito puro. Há 4 bilhões e meio de anos, quando a Terra começou a ser formada, Jesus já tinha feito toda a trajetória dele e não precisava mais de corpo para estimular o desenvolvimento. O que estimula o trabalho de Jesus é o próprio trabalho. É querer fazer as coisas, é fazer com que aconteçam, não é mais através da necessidade. Ele é um dos espíritos que foi responsável pela formação do sistema solar. Então, quando a gente fala de Jesus, a gente fala de uma coisa bem diferente do que, poxa, ele era iluminado, ele batia papo com Deus, né? Assim, que assim, às vezes a gente coloca a ideia de um espírito mais avançado, de algum avatar, não, ele tem um contato direto com Deus. Todos temos acesso a esse contato com Deus. Basta que eu melhore a minha vibração e eu percebo, né? Mas ele já tinha transcendido toda essa etapa. Ele já era um espírito puro. Pois bem, espíritos puros, né, já foram a um ponto que transcenderam a linguagem. Por que eu coloquei a linguagem ali? Porque a gente vai notar claramente que em vários momentos eu decido o que eu vou fazer.
vou num centro ou não vou hoje? Ah, mas tá um sol tão bonito, né? A praia tá tão gostosa. Puxa, acho que eu vou ficar um pouquinho mais aqui em casa. Ou vice-versa. Tá chovendo tanto, tá um frio. Ah, eu tô decidindo o que eu faço, né? Um espírito puro já transcendeu isso, porque isso só é possível quando eu estou pensando num modo dicotômico. É sim ou é não. E a linguagem é tipicamente isso, sim ou não. O tempo todo eu escolho se está certo ou errado, se está claro ou escuro, se está bom ou ruim. Eu vou escolhendo dicotomicamente, como se fossem só duas opções possíveis. Se fossem duas opções possíveis, Jesus olharia para o planeta e diria: esse pessoalzinho que está encarnado tem jeito não, desliga o planeta e começa de novo, não é? Não é assim ou não. Então vamos lá. Os espíritos puros não decidem se eles vão fazer o bem ou não, eles são bons. Eles já agem de acordo com a lei de Deus. A lei de Deus é a lei do amor. A gente sempre pensa na lei de Deus como se fosse algo cruel. Não, a lei de Deus o tempo todo está impulsionando a evolução espiritual. A nossa linguagem, que é desse jeito, né? Porque a nossa linguagem é sim ou não, claro ou escuro. Esse símbolo a maioria do pessoal conhece, né? É bem manjado. Esse símbolo é o yin e yang. Como é que ele funciona? Você tem uma parte aqui branquinha, clara, né? Forte, quente, que são as características yang. E uma parte aqui embaixo, que é o contrário, que é escura, né? Fria, etc., que é as características que a gente considera yin. Agora olha que coisa bonitinha. Imagine que eu estou aqui tentando evoluir cada vez mais nas características que eu considero como boas, não é? Eu posso ir subindo por aqui. Mas se eu bobear, eu desço essa linha aqui e vou inverter a ordem. E a gente faz isso muitas vezes. Às vezes eu acho que a minha religião é tão boa que eu quero obrigar o outro a ter a mesma religião que eu. Passei a ser ruim. Eu estava tão bom, que eu cheguei nesse pontinho preto aqui, ó. Que é o yin dentro do yang. Eu fui tão bom que eu passei a ser ruim. Da mesma forma como o oposto. Tem um vídeo daquele canal Amigos da Luz, que são os espíritos que vêm obsediar um centro espírita. E o mentor agradece para eles: valeu, obrigado. Porque vocês é que dão a chance dos membros da comunidade se exercitarem. Porque se não tiver ninguém me tentando, como é que eu vou saber se eu estou bem ou não? Se estiver tudo maravilhoso, assim eu sempre brinco com o Comerge. Eu fui a Comerge, na época eram 900 jovens dentro do Instituto de Educação. Né? O pessoal às vezes tomava banho com água só escorrendo assim na parede, não tinha mais água na caixa. E todo mundo num bom humor danado. Eu chegava em casa e brigava com a minha mãe porque ela estava no banheiro e eu queria tomar banho. Aí eu ficava pensando assim: engraçado, eu sou alguém evoluído ou não? Porque afinal de contas, né? Se eu sou alguém evoluído, não devia me incomodar por esperar 10 segundos quando eu passei 2 horas numa fila brincando de adedanha, sorrindo e contente. Mas não é assim que a gente é, né? A gente é as duas coisas. Porque, na verdade, dentro de cada bolinha daquela, se repete de novo o mesmo desenho. Né? Então eu tenho uma parte yang e uma parte yin, que é dicotomia, é certo ou errado. Mas dentro do certo eu tenho uma parte que é errada, e dentro dessa parte errada eu tenho uma parte que é certa e errada e certa. Isso é como se fosse um fractal. Né? Na verdade, isso é só fruto da linguagem. Porque esses são acontecimentos que ocorrem numa oscilação. Vocês veem ali uma onda? Faça aqui, pronto. Pronto. Depois ajeita lá só o enquadro. Vocês veem ali uma onda? Percebe uma onda? O bom e mal aparece como resultado dessa onda. Não é? Numa determinada comunidade eu vou estar sendo considerado um benfeitor, e dali a algum tempo as pessoas vão estar olhando e dizer: mas como é que alguém defendia uma coisa dessa? São ondulações, né? Por quê? Vamos voltar lá para a premissa original. Amai vossos inimigos. Já a gente vai começar a ver como a linguagem é problemática. Inimigo, bem naquela coisa dicotômica, amigo ou inimigo, né? Quem é meu amigo, quem é meu inimigo. Eu brinquei, botei esse cartoon aí, com aqueles inimigos que o pessoal gosta de botar típicos, né? Então tem aí, né, um diabinho, que o pessoal gosta de dizer: não, fui tentado pelo demônio, tá? A morte, que as pessoas morrem de pavor. Um ET, né? Quanto filme de terror aí tem ET que vem de outro planeta e vai roubar, vai fazer, vai, como é que o pessoal chama?
abduzir. Vai abduzir alguém. Os robôs, tem gente apavorado com a inteligência artificial. Meu Deus, o Google vai conquistar o mundo. Ele e o cérebro, né? Aquele desenho Pink e o cérebro. O Google e o cérebro vão conquistar o mundo. Os zumbis ou a gente mesmo. Aí eles brincam lá, né? Todas aquelas histórias não seriam muito... Depois de todas aquelas histórias, não seria muito estranho acabar descobrindo que o pior inimigo do mundo pode se parecer assim? Porque como é que é o inimigo de fato? Né? O maior problema que a gente tem, né, eu botei ali de cara um dito de Schopenhauer, né? Os amigos se dizem sinceros, os inimigos o são. Ele era um filósofo, né? Não era espírita. Mas isso não é estranho para quem costuma estudar o Evangelho. Por quê? A gente vai encontrar lá, né, Santo Agostinho, falando algumas coisas interessantes. Falando sobre o conhecimento de si mesmo. Eu coloquei de propósito aqui uma imagem de Narciso. Né? Narciso, vocês conhecem o mito, ele era tão apaixonado pela própria imagem que ele foi beber água, se viu refletido e mergulhou no lago e morreu afogado. Né? É uma brincadeira, é um mito, mas que fala do quanto nós nos deixamos nos apaixonar pelos nossos próprios conceitos. Porque eu sou perfeito, não sou? Não sou sempre perfeito? Eu acho que eu estou certo em tudo. Eu acho tanto que eu estou certo que eu saio discutindo aí com o mundo. E eu sempre brinco com isso, só tem discussão quando os dois estão certos. Porque se alguém está errado, a pessoa vai lá e muda. Se eu deitar a cabeça no travesseiro de noite e pensar, eu errei com fulano de tal, no dia seguinte eu ligo para ele e resolvo o problema. Pô, meu amigo, me desculpa, né? Por favor, me desculpa, me perdoa. Porque não sei o quê, porque aí a gente quer desculpa. Se eu percebo que eu estou errado, eu quero que o outro me exonere da culpa. Diz aí, me libera da culpa, né? Eu sou tão bonzinho, foi só essa vez. Só que as outras vezes que eu nem percebo, eu continuo apaixonado por mim mesmo, muitas vezes fazendo as coisas erradas. É por isso que Santo Agostinho vai dizer que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Porque se eu não me conheço, eu vou fazer um monte de bobagem, tá? Mas aí a gente fica questionando a tua história. Será que a gente não vai errar por amor próprio? Eu não vou me iludir com isso? Né? Como é que eu vou de repente atuar? Porque tem aquela coisa, tem um texto que eu me arrependo de ter perdido, né? Mas no tempo, no fim das contas, que eu vi uma vez impresso no mural, naquela época não tinha que essa coisa de fotografar, eu perdi. Que brincava assim, eu sou cuidadoso, o outro é medroso. Eu sou econômico e o outro é avarento. Eu sou direto e o outro é grosso. E assim, porque a gente tem sempre dois adjetivos para a mesma coisa, né? Se eu quiser falar bem, eu escolho um, se eu quiser falar mal, eu escolho outro. É a tal história que ele está falando aqui da ilusão do amor próprio. Que muitas vezes faz com que a gente ache que uma coisa é virtude, quando na verdade é defeito. Né? Eu sou sincero, eu digo as coisas na lata. Não, isso é grosso mesmo, presta atenção. Não é isso. Você precisa aprender como dizer. Não pode dizer na lata tudo, porque muitas vezes o outro não está pronto para receber. É preciso que eu me coloque lá no lugar do outro e enxergue o que está acontecendo. Porque muitas vezes eu só estou magoando aquela pessoa, não estou fazendo nada de bom. Então, ele continua. Uma dica já que ele dá é o seguinte, também está naquelas musiquinhas que a gente ensina lá na evangelização. Tem uma que diz bonitinho assim, quando eu aponto um dedo para o vizinho, eu tenho 3 voltados para mim. Não é? A primeira coisa que ele vai falar é exatamente disso. Fiquem atentos. Quando eu não souber se aquilo está bom ou ruim, imagina alguém fazendo aquilo com você. Que no instantinho a gente já percebe e identifica se é bom ou ruim. Porque julgar os outros é rápido, né? A gente é ágil em julgar os outros, tem uma presteza nisso com uma facilidade enorme. Então ele vai dizer, ó, se eu censuro isso quando alguém faz comigo, então é melhor repensar e não fazer. Porque deve estar errado. Eu mesmo, na minha etapa evolutiva, já identifico o erro. Eu só não estou vendo ele comigo mesmo, porque eu sou tão vaidoso que eu digo, não, eu não estou errado. Eu não sou assim. Então, inverte a situação. Não é essa máxima do próprio Jesus? Que vira e diz, amar a Deus sobre todas as coisas é ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei. Por quê? É um jeito fácil. É um jeito ético de ver isso. É o final? Não. Tanto é que depois ele reforma isso. Né? E amar ao próximo como eu vos amei. Que é mais do que amar como a si mesmo.
Porque às vezes a gente se impõe coisas que a gente não poderia impor. Mas ele não continua aí. Ele diz, procurai saber também o que dela pensam os vossos semelhantes. Né? Porque é bem típico. Não se pode... É claro que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Não é isso que está escrito? Do que está se falando? É preciso que eu ajuste a minha ação ao que os outros podem receber. Não adianta eu chegar e dizer, não, pessoal, olha só, sou muito evoluído, sou tão evoluído que eu não quero mais pensar na questão de gênero, eu vou me vestir de qualquer forma, não vai funcionar. É para que roupa? Essa é uma coisa tão primitiva, eu vou andar pelado pelo meio da rua, vai funcionar? Claro que não. Então, o que pensariam daquela ação aqueles que são meus semelhantes? Porque nós evoluímos em conjunto. Nós não evoluímos sozinhos. Nós estamos sempre trocando com o outro. Então é necessário que eu pegue aquela ação que eu estou julgando ainda se é boa ou mal e compare com o que os semelhantes vão achar. Especialmente, aí ele continua, não desprezando a opinião dos inimigos. Caramba, agora pegou no pé, né? Por que não desprezando a opinião dos inimigos? Porque aí, Santo Agostinho, Deus diz textualmente, Deus, muitas vezes, os coloca ao vosso lado como um espelho. Olha que interessante. O meu inimigo é um espelho meu. Por quê? Porque eu só vou discutir com aquele que é igual. Perceba que Jesus em nenhum momento vai achar que os nossos males que a gente fez é uma ofensa pessoal a ele. Ele vai dizer, não, Pierre errou. Ele está pensando o quê? Ele nunca ouviu falar de mim, não? Ele tem que fazer as coisas direito. É assim que ele vai pensar? Claro que não. Ele vai reconhecer isso como uma infantilidade. Não é assim que ele trata com a criança? A criança faz errado, você vai ficar ofendido com isso? Às vezes fica, né? Tem mães que ficam. É um mal agradecido, carreguei você 9 meses né? Tem mãe que gosta de cobrar isso, não gosta? É a nossa infantilidade ainda funcionando. Mas eu normalmente não fico ofendido quando eu reconheço que o outro não tem capacidade para julgar o que ele está me fazendo. Né? Então, se o meu inimigo é meu inimigo, é porque nós dois estamos ali, ó, na mesma etapa evolutiva. E aí, Emmanuel é muito bom nisso, né? Porque ele chama a atenção dizendo assim, olha só, você arruma um inimigo encarniçado, daquele desencarnado que vai pegar no seu pé e ser seu obsessor, fazer tudo dar errado na sua vida. Fazer desde você esquecer onde botou a chave do carro até você ter um acidente. Né? Aí você desencarna, já é? Ele fez a minha vida ficar assim, o que você vai virar? Obsessor dele. Aí o coitado encarna e você vai fazer a mesma coisa com ele. Aí inverte de novo, adivinha o que vai ocorrer? Ele vai ser meu obsessor. E vice-versa. Isso continua muitas vezes milênios já fora. Qual é a única solução para essa situação? Perdão. Perdão. Quando eu perdoo o outro, eu saio desse ciclo de sofrimento, não é isso? Não é à toa que eu roubei ali de Lincoln a frase dizendo, eu destruo o meu inimigo no momento que eu transformo ele em meu amigo. Ah, mas se ele não quiser é outra coisa. Mas aí se você agir como amiga dele, você vai ver se transformando. Porque a gente tem uma dificuldade em agir quando não há resistência. Imagine o seguinte, você vai para a academia, o cara diz, vamos fazer força. A primeira coisa que ele dá é peso. Por quê? Se não tiver peso, eu poderia fazer força contra músculo. É fácil? Não. Se eu quiser fazer força contra essa parede, eu consigo. Aqui eu não consigo. Se não houver resistência, eu não consigo. Só há possibilidade do mal se tornar desse jeito quando eu me ponho como receptor dele. E literalmente, quando eu não me ponho, acaba. Ele se desfaz porque o outro se sente literalmente impotente. Né? Eu vou lá, xingo você e você diz, tá bom, meu irmão. Vou fazer o quê? Xingo de novo, você diz, tá, tudo bem, é a sua opinião, não tem problema nenhum, você pode ter a sua opinião. Você perde a força, porque não há resistência contra isso. Isso não significa que você vai mudar para acompanhar o que ele está dizendo, não é isso. Você pode até se manter no mesmo lugar. Né? Aquela fábula do carvalho e da graminha, que o vento sopra, o carvalho quebra, mas a grama deita e volta depois que cessa o vento. Quando a gente se coloca desse jeito, Jesus é o exemplo típico disso.
Eu sempre brinco com isso. Jesus nasceu numa cidade ínfima de um país invadido pela maior potência mundial. Roma invadiu Israel e lá, Judeia, melhor dizendo, na época não tinha Israel, e lá estava Belém. Nasceu lá na cidadezinha de nada, filho de carpinteiro. Né? E ele fez uma filosofia que transcendeu tudo isso. A gente fala de Jesus hoje e não fala mais dos romanos, boa parte da história se perdeu. O que houve? Ele simplesmente foi da filosofia desse. Então quer o quê? Fazer o quê? Me matar? Não tem problema. Né? Ele cede desse jeito e aí ele vence. Porque, assim, como um espelho, a fim de que sejais advertidos com franqueza, com mais franqueza do que faria um amigo. Kardec repete isso algumas vezes. Presta atenção no que os inimigos estão dizendo. Né? Se o meu filho em casa diz que eu estou sendo muito grosseiro, eu devo estar sendo de algum jeito. Ah, mas eu só estou agindo de acordo com a norma moral vigente. Mas não está funcionando. Ele está se sentindo de alguma forma agredido. Então pergunta, conversa, descobre, né, se coloca de igual para ele. Pois bem, e olha que a gente está falando do inimigo, da dicotomia amigo-inimigo. Mas é bem interessante porque Jesus vira e diz, amai os vossos inimigos. Pronome possessivo. Né? É o meu inimigo, não é aquele que lhe faz mal. Não. Amai o vosso inimigo. Quem é que escolhe quem é o meu inimigo? Eu. Terrível isso, né? Mas sou eu que elejo a pessoa que eu digo, aquele vai ser meu inimigo. Porque diferentes todos somos. Não há um igual ao outro. Não há uma consciência igual a outra. Encarnada ou desencarnada, cada um de nós é único. Então, todos somos diferentes. Quem é o meu inimigo? Aquele que eu elejo. E a gente elege por algumas coisas. Uma delas é aquele que me faz mudanças, aquele que invade as minhas fronteiras e me provoca de algum jeito. Seja como for. Invade as fronteiras do jeito mais simples ou mais complexo. É o vizinho que resolve treinar a bateria, né? E aí invade minhas fronteiras, que eu não consigo deixar a bateria dele do lado de fora da minha casa. Aquela pessoa que fere os meus sentimentos afetivos. Tudo são invasões de fronteiras. Tudo são alguma coisa que entram em mim e deixam marcas de alguma forma. Toda vez que atravesso as fronteiras, eu fico normalmente muito incomodado. Se eu concordo, eu literalmente deixo que entre. Se eu discordo, pronto. Virou meu inimigo. Né? Isso é típico em casal que se separa. Eu acho muito engraçado porque as pessoas vivem 10 anos juntas e depois viram inimigas. Eu digo, por quê? Não faz sentido isso, né? Mas é muito comum. Né? As pessoas começam a falar mal do outro de uma forma tão intensa que muitas vezes estão falando do fato dele ter invadido as fronteiras. Ele e ela, né? Porque a gente não é sexista, sabe o que ocorre. Então tem a ver com o limite que eu estabeleço como sendo o que o outro não pode entrar. Só que o outro muitas vezes não está nem informado desse limite. Porque é minha obrigação cuidar da minha fronteira, não é? Se eu não quero que ele passe, eu digo, peraí, aqui tá bom, tá? Chega, daqui para cá eu não quero que mexa. Né? Eu tenho que cuidar. Porque, como a gente é muito autocentrado, do mesmo jeito, é outro jeito de falar que a gente é egoísta, né? Autocentrado é outro jeito de falar que é egoísta. Toda vez que alguém me impede de ultrapassar uma fronteira, eu também considero ele inimigo. Ah, eu quero fazer tal coisa, alguém chega aqui no centro, vamos fazer o seguinte, vamos pintar isso aqui de vermelho, vamos mudar o horário. Você, peraí, pronto. Ah, tá vendo aquele pessoal lá? Ah, muito chato, não quer deixar a gente fazer nada, não é assim? O que ocorre? Quando eu sou impedido da invasão, eu também considero o outro como meu inimigo. Então já viram que a gente é mestre em escolher quem é que vai sair da fila e virar inimigo, não é assim? A gente escolhe. E quando a gente escolhe ser inimigo, é um problema. Eu não sei quem de vocês está acompanhando ou acompanhou Game of Thrones. Né? Alguém acompanhou aqui? Aí a pergunta que está em inglês é quem mais estava contando os episódios até ele morrer? Quase todo mundo, né? O que ocorre aí? Olha que proposta que Kardec escuta de Fenelon. Tomai sobretudo a peito, amar os que lhe inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Eu botei ele de propósito aí, porque foi um personagem ótimo, todo mundo detestava ele. Quando morreu, quase que a gente escutou no púlpito, pessoal, né?
A gente é muito comum de fazer isso. A gente, se bobear, a gente começa a torcer pela derrota daquele que me desagrada. Eu quero que ele se dê mal, eu quero que ele morra. Às vezes a gente diz, morre alguém de bem, a gente está vendo? Quem precisava não morre. Eu estou desejando o quê? A morte de alguém. Como se eu soubesse quem está aproveitando e quem não está aproveitando a encarnação. Eu não sei. Até porque eu não sei nem qual é a via que ele está exercitando, o que ele está fazendo aqui. Mas a gente é danado para querer que o outro se dê mal. Né? Eu quero que se dê mal, eu quero que acabe, eu quero que aquilo que não é do jeito que eu quero que suma. E aí Fenelon vem e faz o oposto. Olha que complicação que ele traz. Ele propõe que a gente tome como tarefa principal, e tarefa que cobra esforço. Tomar a peito significa isso. Não é alguma coisa que é fácil, é algo que tem que ser feito com muita força. Amar quem me provoca indiferença, ódio, desprezo. Será que é esse que é meu inimigo? Ou ele só é o diferente de novo? E porque, de algum jeito, ou ele me impede de seguir o caminho que eu quero, ou ao contrário, eu invadi ele, eu estou considerando ele como meu inimigo. Ou ele me invadiu, ou ele me impede de fazer a invasão. Então é para pensar, porque lembra que a gente começou isso falando justamente de linguagem. Eu estou indo de trás para frente de propósito, que de frente para trás está todo mundo muito acostumado, vendo o que a gente está falando. A gente falou de amigos e inimigos, de como muitas vezes aquele que eu digo que é meu inimigo está me fazendo mais bem do que o oposto. Né? Falei das escolhas que a gente faz. Quem é que eu elejo para ser aquele que vai ser meu inimigo ou meu amigo? Porque sou eu que elejo. O outro, às vezes, nem sabe que eu elegi ele como meu inimigo. Né? O outro está simplesmente fazendo o que ele acha que tem que fazer, seja de que forma for, né? Mas eu elegi ele para meu inimigo. Seja, vou brincar de novo, o rapaz tocando bateria do lado, ou aquele evangélico que resolve me converter porque eu devo ter pacto com o diabo. Né? Espírita sofre desse mal. Espíritas para os evangélicos têm pacto com o diabo. Né? O que eu acho sempre a ideia engraçada, eu botei de propósito ele lá na frente, porque imaginar alguém com poder absoluto e eterno é imaginar que Deus é muito fraquinho, coitado, né? Mas a gente tem pacto com o diabo. E ele está nos convidando a ir para o que ele acha que é bom. E eu reclamo. Né? Quando eu devia reclamar se ele fizesse o oposto. Tá bom, fica aí, ó, vai para o inferno mesmo. Não era essa a ideia? Não, ele está convidando você porque ele acha que é bom. O fato dele achar que é uma coisa que é bom que não é a minha, não o coloca como inimigo, mas a gente muitas vezes coloca. Vamos para o terceiro termo aí que é mais complicado. Amai. Palavrinha complicada. Amor é uma palavra embolada, né? Eu amo o meu país, eu amo a minha mulher, eu amo meu filho e eu amo essa camisa. E são coisas completamente diferentes. E eu usei o mesmo verbo. Né? Na verdade, conjuguei ele exatamente igual. Eu amo minha mulher, meu país, meu filho, minha camisa, e são coisas diferentes. Amar é uma palavra embolada, né? Os gregos tinham dezenas de palavras para amor. Né? E considerando que a tradução que a gente teve acesso é grega, eu vou pegar algumas palavras dessas para a gente perceber como o amor pode ser entendido de formas muito diferentes. E é importante que a gente fique atento, porque muitas vezes eu digo assim, mas eu estou fazendo isso por amor. E o amor é algo que é muito diferente do que o amor que está na frase que Jesus botou, amai os vossos inimigos. Então vamos lá, só um pouquinho. O primeiro, eu escolhi primeiro de propósito, porque ele tem a ver com o amor que um bebê tem por sua mãe, é porneia. A gente conhece esse termo, até hoje a gente usa em pornografia. Ué, mas o bebê tem pela mãe o amor porneia? Tem. O bebê tem pela mãe o amor que consome ela, que absorve ela, que quer tudo para ele. O amor é completamente egoístico. O bebê é só necessidade. Né? O bebê não lhe dá nada. Né? O bebê só pede, literalmente. Por isso, o amor do bebê pela mãe era o que os gregos também usavam como porneia. E por que isso tem a ver com pornografia? Porque é a mesma coisa. É o amor que eu só estou olhando para mim. O que me interessa é o que me satisfaz. O outro, eu não estou nem aí. Se ele se machuca, se ele se fere, se ele morre, se ele desaparece, eu não estou nem aí para ele.
O problema é que muitas vezes a gente estabelece essas relações com várias coisas. Não é? Às vezes, e aí a gente, quando pensa em relações, fica mais amplo. Porque normalmente a gente fala de relação, o pessoal vai logo pensar em homem e mulher. Relação homem e mulher. O problema do nosso planeta, né? Nosso planeta é assim, a gente inventou sexo para poder aumentar a diversidade de cromossomas. É por isso que a gente tem tantas espécies. E a gente passou a pensar o mundo tudo assim, dicotômico. Ou é ou não é. É homem ou mulher. Lembra que eu falei lá? Os espíritos superiores já transcenderam isso. Então eles não vão olhar para você e pensar é homem ou mulher. Não, não é. É um espírito. Né? E o espírito tem todas as características. Sejam as quentes e as frias. Sejam as que a gente considera como masculina ou feminina. Sejam as fortes ou as fracas. As claras ou as escuras. São questões de intensidade. Não é? E Jesus deixou bem claro, eu gosto de falar disso, Jesus deixou isso bem claro no Evangelho, porque você pega Jesus em determinados momentos, tendo ataques de fúria, quando ele quebra, né, todas as bancas dos vendedores dos templos e manda embora, você diz, isso é raiva. É raiva. Né? E estava usado no momento certo, porque senão eles não iam sair dali. Então, até isso tem um lugar. O lado negro, o meu lado negro, não estou falando do Darth Vader não, tá? O meu lado negro tem lugar. Só que eu tenho que saber usá-lo. Porque eu tenho que usá-lo sob controle. As paixões são alavancas que decuplicam a evolução humana, desde que elas estejam sob controle. Se eu deixá-las correr como cavalos bravios, elas são destrutivas. Não é isso? Então se eu passo a ter ataque de fúria porque o outro pisou no meu pé, eu sou destrutivo. Se eu uso isso no momento que eu preciso provocar um efeito, isso é ótimo. Então a gente tem que estar sempre com isso muito na mão. Pois bem, esse é um primeiro amor. Muitas vezes a gente tem amores desse tipo com o nosso emprego, com o nosso parceiro, parceira. Né? Temos amores desse tipo, amores que são de consumição. Na verdade, eu não estou nem aí para o outro, eu só estou centrado no que eu mesmo necessito. Então a gente vê que não é só o bebê, isso pode ocorrer em vários níveis. Não é esse amor que Jesus falou. O segundo amor, também desse que a gente ainda usa até hoje, é o patos, ou mania. Patos a gente usa até hoje em patologia, estudo das doenças. Né? Patos é essa relação. E mania a gente usa ainda com várias coisas. Né? Mania no sentido de ninfomania. É um exemplo de mania. São situações em que a pessoa está tomada por uma possessão psicológica. Todo psiquismo está envolvido em alguma coisa. Então é o amor nesse sentido de possessão. Né, de uma dependência, de uma necessidade, o outro que está envolvido nisso, e aí o outro volta a dizer, lembra que eu estou falando das relações que podem ser com o meu país, com minha mulher, com o meu filho, com o meu emprego, qualquer relação. O outro deixa de ser uma escolha e passa a ser uma necessidade. Por quê? Porque ele está suprindo uma dificuldade psicológica minha. Eu estou colocando ele no lugar que eu supro uma necessidade. É aquele amor típico que você diz, sem ele eu morro, seja ele o que for. Se eu perder a minha profissão, eu não sei o que eu faço na vida. Vai fazer outra, poxa. Não é? Vai construir outra relação com o mundo, porque o mundo é assim. O mundo convida a gente à mudança. Essa é uma outra forma de amor que muitas vezes a gente confunde. Né? A gente coloca isso às vezes de um jeito tal. Filhos estão muitas vezes nesses lugares. Filhos já assumem um lugar de dar poder para o pai e mãe, que às vezes pai e mãe não querem deixar eles crescerem. Né? Na maioria das vezes de uma forma sutil. Eu brinco que minha mãe desencarnou e ainda chamava a mim, que sou o caçula, e meu irmão, que era mais velho, de hoje meninos. E eu sempre perguntava para ela, que menino, mãe? Olha o cabelo branco, presta atenção. Onde é que você está vendo menina aqui? Mas ela tratava de os meninos. Né? Ou seja, eu preciso desse lugar de mãe, de ser mãe. Ah, que bonito esse amor. Sim e não. Se ele está no lugar do patos e da mania, ele me consome. Eu não consigo sair desse lugar. Então, na hora de eu chegar, e eu já vi acontecer, de um pai chegar e pedir para o filho, filho, eu não estou conseguindo me organizar no mundo, me ajuda a cuidar das minhas finanças. Ele diz, não posso. Eu, pai, vou pedir algo para o meu filho? Não, eu tenho que ser, né, o provedor, o doador. E às vezes você vai ver idosos indo à bancarrota porque não chegam para assumir, olha, eu preciso, tá? Não consigo mais ser pai, provedor, controlador. Eu preciso ser controlado, ajudado. Me ajuda aqui. Mas ele não sai desse lugar. Está no patos ou na mania. É uma necessidade psicológica dele e não uma relação com o outro.
Mas não acabou. Que aquele também não era o amor que estava na frase que Jesus falou. Existe o amor eros, que é o amor romântico, né? Mas o amor romântico não tem só o tom do amor sexual. A gente usa muito na relação do parceiro, mas o amor romântico é o amor pelo que o objeto me provoca. Vou dar um exemplo para ficar claro. Muitas pessoas têm essa relação com a arte, a ponto de mandar roubar quadros porque elas precisam que ele fique pendurado na parede delas. E são roubos enormes. E aí você diz, cara, o cara gastou dinheirão, gastou milhões para ter um quadro na sua parede, que ele podia ter uma gravura? Ele tem um amor romântico por aquilo. Ele ama o que aquilo provoca nele, e não o objeto em si. Ele não troca com ele. Por isso que o amor romântico homem e mulher muitas vezes está aí. Porque muitas vezes ele é construído só pelo que aquele parceiro me provoca. E não pela troca que a gente estabelece. Percebe que a gente está falando de amores que são tipicamente unidirecionais, que estão atendendo só um dos lados das coisas. Não é? Então o amor erótico tem a ver com isso. O amor de natureza sexual normalmente é erótico. Ele tem a ver com que aquele outro me provoca de prazer. Mas pode ser com a arte, pode ser com a profissão. Você vê algumas pessoas que são tão orgulhosas da profissão que elas estão apaixonadas pelo que ser chamado de, seja o que for, engenheiro, médico, professor, seja, pelo que aquilo provoca nelas, e não o oposto. Pois bem, ainda tem mais, aí começa a ficar um pouco mais saudável, mas ainda assim complicado. O amor storge, que tem a ver com a ternura. Esse amor tem a ver com sintonia. A gente fala tanto dele e não percebe que essa relação também é de amor. Todos nós temos um ritmo, não é? Eu tenho um ritmo de funcionamento. Se eu pego alguém, por exemplo, que está deprimido, não adianta eu chegar do lado e dizer, vamos embora, vamos sair, vamos para a festa. Ele vai olhar para minha cara e dizer, não. Assim, desse jeito, ele não vai sintonizar. Eu estou num ritmo e ele em outro. Então eu preciso sentar do lado dele e esperar uma sintonia para que eu possa conseguir fazer uma relação. E nessa relação eu faço ele mudar. Da mesma forma, se eu pego alguém em plena mania, né, completamente tresloucado, não adianta eu chegar, eu não chego no meio de uma balada e digo, irmãos, vamos fazer uma prece. Não tem como, exatamente. Se eu quero fazer isso, dá para fazer, né? Brinquei, voltei lá para as Comerges. 200, 300 jovens para você comandar. Você vai fazer o quê? Pessoal, vamos jogar... Não, começa na bagunça com eles. Grita, pula, não sei o quê. Quando você sentir que houve uma sintonia, você vem trazendo, e daqui a pouco você está fazendo a prece. Mas você sintoniza primeiro, e aí você consegue fazer mudança. Esse é tipicamente um amor que cura. Por quê? Porque o que tem de mais intenso que a gente sente no momento de adoecimento é a solidão. Porque eu me sinto diferente do mundo. Todo mundo está saudável e eu estou doente. Seja o que for. Pode ser uma perna quebrada que me deixa na cama. Não precisa ser nada grave, não. Se eu tenho algo mais grave, então mais ainda. Eu me sinto como se fosse o único. Por que Deus me abandonou? Por que eu estou passando por isso? Como se a gente tivesse essas respostas, né? Então fazer a sintonia com essa pessoa tende a ser curador. Porque o outro se sente acompanhado. É necessário para que a gente possa fazer alguma coisa. Ela está mais próxima do que se chama de compaixão. Certo? Pois bem, outro amor ainda, eu estou quase acabando, é o filia. O amor filia tem a ver com o amor por um conceito. Então ele é muito comum, por exemplo, o amor com os parentes. Por quê? Porque é meu parente. Eu tenho que amar meus parentes. Mas seu primo fez um monte de bobagem contigo. Não tem importância, ele é meu primo. Não, mas seu irmão, não é assim? O que ocorre? Eu tenho um conceito que termina ratificando aquela relação. Para os gregos ela ainda abria mais, tá? Ela podia ter a ver com hospitalidade. Eu esqueço que eu tenho aqui para apontar. Ela podia ter a ver com hospitalidade, certo? Que é aquela filia zênike. Bonito isso, né? Ela tem a ver também com o verdadeiro amor-amizade entre duas pessoas, que é o amor de dar e receber. E a gente vê que entre amigos muitas vezes tem relações assim, que elas são super intensas no momento que há troca e depois que há um afastamento, isso simplesmente desvanece ou esfria. E é muito estranho que você descobre, às vezes, posteriormente, que com um,
a relação ficou para sempre e com outra ela se desvaneceu. E você não sabe dizer nem porquê. Né? Pega às vezes relações que você andava a 3 pessoas juntos no segundo grau. Com uma daquelas pessoas você leva a amizade para a vida inteira. E com a outra simplesmente desvanece, porque sumiu o trocar. Sumiu o dar e receber. E quando some o dar e receber, essa amizade necessariamente decai. E a outra que eles diziam é a filia erotique. Eu achei muito engraçado, porque é um dito que a gente vira e mexe diz, né? Quando você for casar, escolha um homem ou uma mulher com quem você gosta de conversar, porque no final, o que sobra é isso. Não é uma brincadeira que o pessoal faz? Os gregos já pensavam nisso. Ele falava que a filia erotique é também uma amizade, um amor com respeito, e agora eu vou falar uma palavra que é importantíssima, que respeita a liberdade do outro. Quando eu amo respeitando a liberdade do outro, quando eu amo sem tentar aprisioná-lo, eu estou nessa filia erotique. E aí, o Aristóteles vai dizer assim, um homem e uma mulher só permanecerão unidos se a filia erotique for o sentimento mais profundo que tem um pelo outro. Né? Ou seja, falando lá de Aristóteles, é o dito que a gente diz aqui no Brasil. Né? Se vai casar com alguém, escolhe alguém que você gosta de conversar. Porque é verdade, não tem jeito. Né? O que vai ter num relacionamento é a troca entre as almas. Não é a troca física, não é a troca material, não é a troca econômica, isso tudo vai ficar para trás. É necessário que eu desenvolva uma relação de amor que respeite a liberdade do outro. Pois bem, ainda tem a enoia, né? Que tem a ver com a doação, com o fato do devotamento. É o desejo de dar, é o desejo de fazer. É ao contrário, é o apaixonamento, é o amor pela própria relação de dar. Então você gosta de dar. Muitas vezes a gente pega a gente assim, em atendimento fraterno, ou em trabalhos assistenciais, que a pessoa vai lá, entrega uma quentinha para a pessoa e volta reclamando, dizendo, puxa vida, nem me agradeceu. Né? Ela quer que o ato de dar seja bonito, né? Senão ela não se sente bem, então ela pensa nisso como um dom, um devotamento. A gente muitas vezes se embola com isso, né? E muitas vezes é reforçado. As pessoas, não, eu vou ser professora porque eu preciso ensinar as pessoas. E não luta sequer por uma dignidade salarial, por uma dignidade que é necessária, né? Porque muita gente precisa daquilo como sobrevivência. Então, se eu vou lá e fico só... Não, eu só estou me doando, se eu invisto tanto nessa doação, muitas vezes eu estou abandonando a relação, a troca de fato que tem que haver. Pois bem, ainda tem a gratidão pela existência do outro. Quantas vezes a gente não sente isso? A gente conhece uma pessoa e se sente grato por ela existir. Normalmente são pessoas que viram nosso porto seguro, né? E, finalmente, ágape. O amor que estava naquela frase de Jesus. Quando ele disse, amai os vossos inimigos, ele usou esse verbo. Eu falei de vários tipos de amor. Várias relações, todas elas que a gente, em português, traduziria como amor. Né? Que a palavra, como eu disse, para os gregos tinham muito mais sentidos. Dizem que os esquimós têm mais de 70 palavras para branco. Né? Porque eles têm que ter, porque tem brancos que se pisar ele afunda e morre. Outros brancos ele pode esquiar, e outros é melhor não ficar lá, não, porque é complicado também. Então, são 70 palavras. Os gregos tinham várias palavras para amor. Eu peguei algumas delas, mas uma delas era ágape, que tem a ver com graça, com gratuidade. Não é à toa que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, na carta de Paulo, ela é traduzida como caridade. Né? Por que ela é traduzida como caridade? Porque é o amor que não espera alguma coisa de volta. Nem no sentido objetivo, ou seja, não é uma troca, eu não quero que o outro me dê de volta alguma coisa, eu não espero que o outro me excite os sentidos, eu não espero que o outro me faça algo que me alimente, mas é o amor que simplesmente dá por dar. Esse é o amor que Jesus falava quando disse, amai os vossos inimigos. Aí você diz, bom, peraí. Então, deixa eu entender. Ele não está dizendo para eu pegar o meu inimigo e ir lá dar um abracinho nele. Não é isso. Ele está dizendo para que eu reconheça naquela pessoa alguém como eu, que merece receber dos outros carinho,
afeto, não é? Porque muitas vezes a gente coloca o outro como uma coisa. Se a gente pensar nas grandes tragédias da humanidade, né, pensando na humanidade como sociedade, elas ocorreram quando alguém foi posto como não pessoa. Não é? Então são os infiéis lá do outro lado do mundo. Então a gente vai atravessar o mundo nas cruzadas e matar os infiéis, porque eles não são gente. Né? São mulheres que não têm alma, então enterra elas junto com o faraó. Né? A gente fazia atrocidades porque a gente coloca o outro como não pessoa. E aí a gente nega a ele o direito à graça. Nega a ele o lugar de ser humano. E aí complica. Esse amar não é, como eu falei, parte de uma carência. Não é algo que me falta que vai ser atendido. É ao contrário, é o transbordamento da minha plenitude. Quando eu me sinto pleno, eu amo da forma ágape. Eu permito que isso se transborde de mim. Eu permito que isso passe de mim para o outro, seja que outro for. Ah, mas ele queria me fazer mal. Tá bom, mas eu não quero, porque eu estou pleno. O mal que ele queria me fazer não me afetou. Eu não deixei que ele entrasse. Muitas vezes a gente diz para as crianças assim, não leve desaforo para casa. E esquece de seguir esse preceito de princípio. Quando o outro me ofende, eu preciso deixar isso do lado de fora, não posso internalizar isso. Porque quando eu levo isso para minha casa mental, aí sim eu fui ferido. Sou eu que escolho me ferir, não é o outro que me fere. Sou eu que dou para ele a licença para me machucar. Toma, me machuca aí. E isso se dá normalmente porque eu estou em algum estado de carência. Porque eu estou precisando do outro para me suprir em alguma coisa, seja no que for. Mas se a gente pensar direito, você vai ver que as relações perdem essa situação de ser com respeito, com graça, com gratuidade, à medida que elas passam a ser de necessidade. O meu patrão pode falar o que quiser comigo, porque eu não quero ser mandado embora, então ele topo dele qualquer coisa. Perdeu a situação de graça. Eu não estou mais nessa situação. Então, continuando. Esse amar não é fruto da sede, mas sim filho de uma fonte cheia e que não cessa de brotar. A gente teve um exemplo enorme dele. Né? Porque Jesus, como eu falei lá no início, já é um espírito que já teve todas as suas necessidades atendidas. Ele não precisava mais das coisas. Ele não precisava nem de reencarnar. Consta pela tradição, que os espíritos contaram, que ele levou quase 2000 anos para conseguir plasmar um perispírito que pudesse lidar com esse corpo de carne. Porque do tipo de matéria que ele já era revestido, era tão sutil que não funcionava. Não ocorreria a encarnação. Então ele precisou plasmar um perispírito muito mais denso para isso. Ele não precisava mais estar conosco. Ele vem por graça. Ele vem para ajudar a gente. Ele vem para dar do que ele tem de plenitude. E ele deu. E ele deu um exemplo lindo, não é? Porque ele termina chegando lá e mostrando para os outros como fazer. Ele na própria cruz vira e deu um movimento no sentido da gente perdoar porque eles não sabem o que fazem. Perdoa porque eles me machucaram, e não era para machucar. Esse pessoal é muito ruimzinho. Não, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E quem ainda me fere não sabe o que faz. Porque quando a gente chega numa etapa evolutiva, a gente começa a privilegiar o bem-estar das relações, seja qual for. Eu vou privilegiar o bem-estar das relações. Eu vou fazer com que o outro se sinta perto de mim de uma forma que ele possa estar incentivado a evoluir. Isso se dá quando eu invisto no bem-estar. Só para a gente fechar, já que eu acabei falando disso, eu sempre brinco. Uma vez eu vi um documentário, o pessoal falando o seguinte, era uma treinadora de cachorros, que dizia para as mulheres, vocês podem treinar seus maridos como treinam cachorros. Né? E ela ensinava, como é que você treina um cachorro? Ela pegou um bambolê, um cliquezinho, e aí disse, eu vou treinar esse cachorro para pular o bambolê. Ela soltou o cachorro na sala, cada vez que o cachorro olhava em direção ao bambolê, ela apertava o clique e ia lá fazer um carinho. Em 5 minutos ele já pulava o bambolê, ela apertava o clique e ele pulava o bambolê. O que é que ela fez? Cada vez que algo ocorria no sentido que ela queria, ela incentivava. Dava algo de bom, dava algo dela para ele.
Não punia, não reclamava nem nada. Ensinou para a moça, faça a mesma coisa. E ela fez. O marido usava um computador na cozinha, era uma copa cozinha. Mulheres de computador nunca dão muito certo, né? Na cozinha. E aí ela sempre reclamou um com o outro, não sei porquê. E aí ela reclamava e dizia que ele não saía daquele computador. Que também é uma reclamação muito comum em mulheres. Aí a treinadora falou, faça a mesma coisa. Cada vez que ele levantar, você vai lá e dê algo de bom para ele. Um carinho, um beijinho, um carinho na cabeça, um docinho, qualquer coisa. Algo de bom. E nos outros momentos, não fale nada. 3 meses depois, ele tinha desmontado as coisas. Fazia todas as refeições com a família. E foram contar para ele, olha, treinamento. Você foi treinado igualzinho um cachorro. E ele com o olhão assim arregalado. Eu falei, agora ele vai brigar com a mulher, né? Aí ele virou para ela e disse assim, puxa, isso é um treinamento. Eu só quero que continue. Isso é o poder do amor funcionando. Isso está dentro de nós. Se eu sou incentivado a fazer o que é bom, e se o mal que eu faço não encontra resistência, eu faço o que é bom. Em 5 minutos eu mudei e estou pulando o bambolê. Mas normalmente a gente investe no oposto. A gente investe no nosso medo, investe na nossa impotência e fica na raiva, fica na força. E a gente quer obrigar o outro a mudar para ser do jeito que a gente quer. Quando foi que Jesus fez isso? Ele juntou algum exército para destruir alguém? Ele foi lá e disse, você está... Não, ele falou, não, tá bom, ó. Façam como eu fiz, só isso. E isso mudou o mundo. Mudou o mundo o quanto a gente deixou que isso mudasse. É necessário que a gente aprenda a amar o outro com esse amor ágape. Que a gente encontre a nossa plenitude. Que a gente encontre a nossa ligação com os bons espíritos. Que a gente encontre a nossa ligação com Deus. Se sinta pleno disso e transborde para todos aqueles. Para aqueles que quiserem me considerar amigos ou inimigos. Para aqueles que me consideram iguais ou diferentes. Para aqueles que me consideram de qualquer forma. Porque todos nós merecemos receber esse carinho, esse agrado, esse bem-estar. Quando a gente achar esse caminho, o mundo vira o mundo de regeneração. Obrigado a todos.